hoje teremos Tokusatsu. Para nossa alegria, Jaspion e Jiraiya, algumas cenas veremos aqui hoje. Vocês acompanham esse tipo de conteúdo também? Olha só a latinha do Jaspion aqui, ó, tá do lado contrário, né? Aqui. Do Jaspion. Eu tenho os boxes do Jiraiya também, mas estão na casa dos meus pais. Preciso trazer para decorar aqui, né? Quem assiste Tokusatsu aí, quem já assistiu Jaspion, Jiraiya, e eu estou falando do Jiraiya de Tokusatsu, né, galera? Não estou falando do Jiraiya do Naruto. O que a gente vai ver hoje aqui também, para quem tá acostumado com o dublado, vai achar meio estranho, né? Quem já acostumou com as vozes em português do Jaspion, do Jiraiya, agora teremos aqui trechos do original. Inclusive, uma das partes aqui, ó, essa cena há uns 2 ou 3 meses a gente teve aula no curso de análise com Jaspion e eu peguei esse trecho aqui, só que um pouco mais longo, né? Pegamos 1, 2 minutos mais ou menos. O nosso trecho aqui ele vai ser mais rapidinho, um pouco, ó, tem 5, 6 segundos. Só que quem participou da aula dentro do curso vai lembrar dessa cena aqui que a gente analisou ela de forma mais aprofundada. Então vamos lá para a primeira cena. Como sempre, vou tocar primeiro o trechinho. Você tenta entender, presta atenção e em seguida eu explico cada coisa que foi falada. Em alguns casos vou trazer mais exemplos também. Tem alguém que está assistindo aí que ainda não sabe hiragana? Porque eu deixei a leitura em hiragana, mas vou passando para o romaji ao longo da aula. E quem ainda não aprendeu hiragana, faça o favor, né? Depois da aula, aqui depois dessa live, acesse o nosso canal, vai lá na aba vídeos que você vai encontrar aula de hiragana com material, tudo grátis. Primeira coisa que você deve fazer se você está querendo pegar sério nos estudos de japonês. Bora lá. Primeiro trecho. マッドギャラン様、すべて計画通りです。よーし。Yosh! E aí? E aí? E aí? Quem entendeu alguma coisa aqui? Madogyaran-sama, que é o nome do Magaren na versão dublada. No original ele chama Madogyaran. Então, Madogyaran-sama, esse sama é uma forma de tratamento, parece que eleva muito até a pessoa em muitos casos, né? Excelentíssimo senhor Magaren, como se fosse algo nessa linha. É mais respeitoso ainda do que o san, né? Rodrigo-san. Se eu falo Rodrigo-sama, nossa, o Rodrigo, ele é, meu Deus, é o cara dos caras. Madogyaran-sama. Subete keikaku-dori desu. Subete significa tudo e até mais do que zenbu. Talvez você tenha pensado aí qual que é a diferença entre subete e zenbu. Qual que é a diferença? Esse subete, ele soa como algo até que mais incontável, assim, que não dá tanto para você calcular, né? Toda e qualquer coisa, dependendo da situação. Então parece uma coisa bem mais abrangente do que o zenbu, certo? Essa é a diferença, é mais uma questão aqui de intensidade. Para a gente, os dois casos são traduzidos como tudo, mas no japonês tem uma diferença aí da nuance. O subete parece que é algo que você nem consegue contabilizar em alguns casos, tá? Então, subete keikaku-dori. Keikaku é o plano, o planejamento. Quando a gente tem substantivo mais esse dori, é que foi de acordo com isso daqui. Se keikaku é o plano, planejamento, keikaku dori é da forma que foi planejado, conforme planejado. E temos o des no final, afirmando. Bora colocar a leitura aqui também, para quem ainda não sabe hiragana. Madogyaran-sama, subete keikaku dori desu. Legal?
Senhor Magaren, Senhor Madogaran, saiu tudo ou tudo está conforme planejado. Coloquei aqui mais um exemplo com essa questão de substantivo mais dori, que é conforme determinada coisa. Então, sozo é o que é sobre a imaginação, assim, né? O que imagina. Então, sozodori, conforme imaginado. Kanojo wa, falando sobre ela, boku no sozodori. Boku no tá falando que é alguma coisa minha. Então, de acordo com a minha imaginação, boku é um jeito de falar eu, masculino, um pouco mais informal do que watashi. Então, boku no souzodori é da forma que eu esperava. Kirei, kireda. Então, ela é bonita, ela é kirei, da forma que eu esperava. Vamos colocar a leitura aqui também. Kanojo wa boku no souzodori kirei da. Beleza? Deu para entender essa parte? Vou dar um play mais uma vez. マッドギャラン様、すべて計画通りです。よーし。 Yosh! Ok? Conseguiram entender até aqui? Belezinha? Vamos para a próxima cena, então? Vamos mesclando aqui. Deu para entender essa, né? Vamos mesclando que agora teremos um trechinho de Jiraiya. Quem assistiu Jiraiya vai lembrar do ninja que é um lagartão. Esse cara aqui. Mitazo, Jikou Shinkuken. あの刀を必ず手に入れる。 E aí? Mais difícil esse daqui, né? Alguém entendeu alguma coisa? Temos aqui o Jiraiya na pose. Esse episódio aqui é um clássico, né, para os fãs, que é o episódio do roubo da espada olímpica. Esse ninja aí, esse cara aqui, ele é um colecionador de espadas, né? Então aqui fica o spoiler já. Ele viu a espada do Jiraiya e ele fica maravilhado, né? Lá ele, Jiraiya, quero pegar sua espada. Que isso, cara? Calma aí, às 2:30 da tarde, o sensei mandando a quinta série aqui, cara. Como assim? Ele quer a katana, exatamente, de qualquer jeito. Ok, vamos lá. Ele fala Mitazo Jikou Shinkuken. Mas que desgraça de palavra em chinês é essa? Pois é, meus amigos, essa daqui é muito específica, né? E é uma palavra criada para a série. Eu até deixei separado aqui os kanjis. Temos magnetismo, temos luz, temos vácuo e temos espada. A Jikou Shinkuken é o nome da espada do Jiraiya. Ainda bem que em português eles adaptaram para espada olímpica, né? Como que eu ia falar espada de vácuo e luz magnético? Imagina a palavrona que ia ficar. Mas pegando os kanjis tem esse sentido em japonês, tá? É uma espada que ela tem um poder aí do vácuo, da luz, do magnetismo. E o cara falou mitazo. Mita, temos o verbo mirer, que é ver, sendo colocado no passado, mita, e o zo, ele dá uma intensidade, uma ênfase, uma força para o que está sendo falado. Eu vi a Jikou Shinkuken, eu vi a espada olímpica, eu vi a espada do vácuo da luz do magnetismo. E aqui um ponto interessante também, ó. Logo na segunda frase, ele já manda aqui katana. Ano katana o kanarazu te ni ireru. Eu não coloquei a leitura aqui, né? Foi mal. Mitazo Jikou Shinkuken. Eu vi a espada olímpica. E daí ele fala Ano katana o kanarazu te ni ireru. Então, ano katana, aquela espada. E daí
você está pensando aí? Qual que é a diferença entre ken e katana? Pode ter uma diferença aqui para os japoneses. Para nós, a gente traduz tudo como espada. Mas se você falar ken ou katana para um japonês, ele pode imaginar uma espada diferente. Por exemplo, falando ken, talvez venha à mente uma espada como essa daqui. Ou katana, daí essa daqui, mais de ninja, mais de samurai. Pra gente é tudo espada. Mas é engraçado que, apesar da espada do Jiraiya ela ter esse formato mais ninja tradicional, né? Vamos ver aqui, ó. Cadê ele? Mostrando ela, ó. Ela tem um formato mais dessa espada tradicional, né? Mas apesar disso, no nome da espada, eles usam ken e não usam katana. Curioso, não é mesmo? Mas essa é a diferença. Até por isso que o ninja lagartão fala ano katana, aquela katana, aquela espada. O, já vamos falar sobre esse o, kanarazu, com certeza, tenireru, obter, né, conseguir. E daí eu estou indicando com o que eu vou conseguir. Então eu com certeza vou conseguir aquela espada. Deixei aqui separado, como eu disse. Tenireru pode ser um obter, conseguir, ganhar. Se for pegar bem ao pé da letra, é numa ideia de colocar em mãos alguma coisa. Então, vamos trazer aqui outro exemplo. Um pouco mais no sentido figurado, não necessariamente tem que ser algo que você vai pegar com a mão mesmo, como ele citou aí da espada. Kareto no kaiwa kara te ni ireta chishiki wa kyouiku yorimo yaku ni tatte imasu. Meu Deus, essa é muito difícil, cara. Vamos por partes. Kareto kaiwa kara te ni ireta chishiki wa kyouiku yorimo yaku ni tatte imasu. Hai, kareto. Com ele. Kare significa ele. Então, kareto, podemos pensar que é junto com ele. Só que temos a partícula no, que está linkando isso de junto com ele com a palavra kaiwa. Kaiwa, de conversa, né? Conversação. Kara, a partir de. Então, a partir da conversa com ele, através aí da conversa com ele, a partir disso, o que tem? Teni ireta chishiki, chishiki de conhecimento. Então, o conhecimento que eu teni ireta. Pegamos o teni ireru, obter, adquirir, só que ele está no passado. Aqui, teni ireta. É o conhecimento que eu adquiri a partir da conversa com ele. Wa, o que tem em relação a isso? Kyouiku yorimo. Esse yori ou yorimo, ele tem o sentido de mais do que. Então, ainda mais do que kyouiku, do que educação. Educação no sentido de aprendizado, tá? Kyouiku yorimo yaku ni tatte imasu. Se eu falo que alguma coisa yaku ni tatte imasu, é que está servindo, é que está sendo útil. Então, está falando que o que eu aprendi conversando com ele foi mais útil do que até a educação, sei lá, até que estudos formais, por exemplo. Beleza? Então, vimos o tenireru aqui e vimos também a diferença entre katana e ken, que pode ter essa imagem diferente quando você cita essas palavras para um japonês. Mas estava comentando que, apesar disso, no nome da espada do Jiraiya, eles colocaram ken, Jiko Shinkuken. Vamos colocar aqui, a partir do momento da fala, ele quebra tudo ali com a espada e ele fica, meu Deus, que espadona, hein, Jiraiya? Nossa! Mitazo, Jiko Shinkuken. あの刀を必ず手に入れる。 Belezinha? Gostou desse corte? Não esquece de acessar o nosso canal aqui na aba ao vivo para você ver essa aula completa e não esquece também de se inscrever para receber aí todas as novidades.